Fala galera, eu acho que já está gravando, já está gravando. Olá pessoas, boa tarde, novamente sou eu, Famo, com vocês. E estamos continuando com Mass Effect Legendary Edition, a tradução do jogo. No último vídeo terminamos o jogo 1, eu lancei mais um vídeo aí falando sobre o jogo 1, porque né, o final do jogo 1 me deixou assim ligeiramente revoltado. Eu acabei não falando naquele vídeo, eu não costumo lançar vídeos separados para isso, talvez se torne um hábito, depende de como o vídeo for recebido. Se você tem interesse em ver as minhas opiniões sobre o Mass Effect 1 Legendary Edition, que eu faço pequenas comparações com o que eu sei do Mass Effect 1, antes da edição Legendary, evolução dos gráficos, evolução da gameplay, mesmo eu não tendo jogado o jogo 1. Enfim, tem um link aí na descrição, tem aqui, ó, provavelmente aqui em cima de mim, deve ter um negocinho que dá para você clicar e acessar esse vídeo que eu estou falando do que eu achei da experiência de Mass Effect 1. Eu também faço alguns comentários sobre a tradução. E agora, sem mais delongas, vamos ao Mass Effect 2. Eu vou puxar o meu jogo do Mass Effect 1, porque, se eu não me engano, dá pra fazer isso. Então vai ser a sequência daquela história, mesmo eu tendo ficado ligeiramente revoltado no final. E, assim como os outros, vai ser o foco na tradução do jogo. Afinal, estou fazendo a revisão da tradução deste jogo. Vamos começar Mass Effect 2. Eu acho que inclusive tem uma troca de tela, porque aquilo ali era só um launcher. Repito, não conheço Mass Effect. A primeira vez que eu estou jogando os 3 jogos da trilogia, eu não tinha jogado absolutamente nada de Mass Effect, por mais que eu tinha noção de um pouco da história. Eu já conheço jogos da BioWare, entre outros que podem ser considerados talvez do mesmo gênero. Não vou cortar, não sei o que vai aparecer aqui, não vou ficar pulando. Tá, não apareceu nada. Então, Mass Effect 2, pressione qualquer tecla para continuar. Esse já é de 2010, não a versão Legendary, mas o lançamento do jogo. Então, esperamos já uma qualidade melhor. Em muitos aspectos, pelo menos eu espero. Da novo jogo. Opções. Só dá. Ué, tá. Bom, as configurações de teclado eu imagino que vão seguir a do outro jogo e eu não troquei, então deixa quieto. Importar. É isso que é o importante. A gente vai importar a Shepard, está level 55, eu nem sabia disso, do jogo 1. E temos a decisão ali. Na real, não me arrependo da decisão que eu tomei no final do jogo 1. Eu só não parei para pensar que aquelas seriam as consequências. Armas de última geração usam munições térmicas, não consegui ler tudo porque carregou muito rápido. Ativar legendas. Nível de dificuldade. Hardcore. Como é que é o hardcore? Essa dificuldade é ideal para jogadores que já terminaram Mass Effect 2 e querem um desafio ainda maior. Os inimigos são extremamente resistentes, reagem rapidamente, possuem atualizações significativas de armas e usam poderes agressivamente. Veterano. Essa dificuldade é ideal para jogadores que têm familiaridade com FPS e RPGs e estão procurando por um desafio maior. Os inimigos são resistentes, reagem rapidamente, possuem armas atualizadas e usam poderes com maior frequência. Eu creio que, assim como no jogo 1, dá pra gente alterar isso ao longo do jogo. Então vamos tacar no hardcore mesmo. O negócio é pra ser real. Histórico de serviços. Nome: Nagisa Shepard. Nível 55. Posso mudar alguma coisa? Não. Especialização militar: soldado. Perfil psicológico: Renegade. Comandante Shepard seguiu o caminho Renegade. Status de Rex: Rex sobreviveu à missão em Virmire. Desaparecido em combate, Ashley Williams foi morta em Virmire. Não gosto dessa informação, precisa me lembrar. Histórico do Conselho: o Conselho foi perdido durante o ataque na Citadel. Cadeira do Conselho: comandante Shepard recomendou o Capitão Anderson, obviamente, para uma cadeira no Conselho. Na verdade, eles estavam tentando fazer um conselho só humano, né? Era esse a parte que me revoltou no final do jogo 1. Mas vamos lá. Eu posso fazer mais nada. Não sei se eu podia alterar aquilo ali e mudar alguma coisa, mas vamos ver. Começando o jogo 2.
Essa sou eu? did everything Não. right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still it's not Tá, enough. Elusive Man ainda não foi traduzido. We're at war. Tá, Elusive Man Must ainda. admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our Ah, essa é a After everything Cerberus. humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. Ela não gosta muito da Shepard. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. Tá. Bom, os gráficos são um mês após o ataque devastador. A raça humana tomou o controle político da galáxia. O conselho, agora liderado da raça humana, é forçado a responder à evidência da volta dos Reapers, enormes máquinas que erradicam toda a civilização avançada a cada 50 mil anos. Para abafar os rumores, o conselho enviou a comandante Shepard e a Normandy para destruir os últimos grupos. Cacete, eu não sabia que ia ser tão rápido! Não consegui ler tudo, mas tinha uma correção de gênero ali. Depois eu leio na gravação e eu aviso os tradutores se tiver mais alguma coisa. Parecia normal, parecia ok a tradução. Foi rápido pra cacete aquilo, mano. Eu não tava lendo devagar. Voltamos. Oh, Joker. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. Em vez de vamos em 4 silêncio, eu days estaria searching up and voando em down this silêncio, sector, algo and we assim. haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. É. Picking Você up something falava on the no fogo. long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruzador que não. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Tá, então já encontramos Reapers. Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Tá, começamos bem o jogo, perdendo a Normandy. Ali, Arra. Eu tava pensando se ela estaria aqui. Não foi essa roupa que eu deixei ela, foi? Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? É bom que chegue. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I know. Porra, Joker. Tá, eu te dei uma ordem. Get to the damn shuttles. I'll haul Joker's crippled ass out of here. Shepard, Vamos lá, Shepard. get the hell out of here. Isso aí, chefe. Mostra queimando. Tá, os gráficos já estão bem melhores nas cinemáticas. Por mais que ainda sejam gráficos de 2010. Everybody in. Go, go, go. Ligeiramente remasterizados. Eu tenho a impressão que quando eu assisti o... Nossa, essa já era. Quando eu assisti o pedacinho do vídeo pra ver o início, os gráficos eram muito parecidos com o jogo original. Eu tenho que depois parar pra ver, porque faz assim, tipo, décadas que eu fiz isso. Eu vou fazer uma comparação quando eu terminar, que eu não vou pegar spoiler, né? Até que a Normandy segurou bem. O Joker, Shepard, tira o Joker. O Joker é bom, velho. O Joker não pode ficar pra trás. Eu já tô comandando, é isso aí. Registro atualizado, vai pra cabine, pega o Joker na cabine e na superior da Normandy. Eu nem sei chegar lá mais. We've suffered heavy damage from an unknown enemy. Come on, baby, hold together. Hold together. Putz.
Que da hora! Isso ficou muito nice. Porra, Joker. Vamos, Joker. Nossa, isso aqui ficou muito nice. Tá me lembrando um pouco de quando eu joguei Breathless. Joker, fale com o Joker. Estou querendo falar Come com o on, Joker. Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Não seja estúpido. The Normandy's dead, just like us if we don't get the hell out of here. No, we just have to. Oh no. Ainda estão perseguindo. A gente se fudeu. Watch the arm. Nossa, mas ele não tá em uma roupa. Commander. Ih! Rapaz, tava com raiva da Normandy, hein? Quanto tempo de ar tem nessa roupinha da Shepard? Não muito, porque tá vazando. Calma, ela tá caindo em órbita? Ela foi pega pela atração. Fudeu. É isso, né? Acabou o jogo. Ou o jogo vai se passar no... de trás pra frente. Isso aqui foi o final do jogo. Ou um dos possíveis finais. Mass Effect Genesis é uma história em quadrinhos interativa que resume os eventos de Mass Effect 1. Você gostaria de rever a história até agora? Eu gostaria, porque né, eu tenho a tradução, então vamos ler. Inclusive me recomendaram os quadrinhos do Mass Effect. Eu ainda não li todos, eu comecei a ler. Eu quero tentar ler antes de eu gravar o próximo episódio, porque me falaram que dá um background bem legal em vários personagens. Mas vamos ler esse daqui. Sim. Interactive Backstory Comic. Eu não sei se dá pra traduzir essa parte, mas, né, quadrinho interativo do Just passado. another routine mission. Não vou deixar They a narração always say deles. that before a mission. Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make. The paths you choose. That turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission. Answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. Era o I bico hit the lá ground no with my Gap. lieutenant, Caden Alenko. A good kid. Loyal, by the book. Vai narrar minhas Talent for decisões. biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined. Essa Ready to decisão take eu on acho que eu whatever deveria ter came feito her way. diferente no jogo 1. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Lieutenant Alenko made the mistake of getting too close. Hit him with some type of energy. I grabbed him and threw him out of the way. That's when it hit me. As visões. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black.
And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Udina, our political Udina é o cara que eu não representative of the gosto. Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. Ah, bom, ele só deu trabalho, their até morrer. chosen elite specters could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent. Nossa, eu demorei a encontrar o Garrus. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led É que me eu to escolhi o Rex, elenco, né, the biggest, antes. nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren. Qual era essa The fugitiva? fugitive turned out to be an energy. Ah, tá, ali. Eu tô pensando, nossa, a mas tech expert with a knack for hacking. não lembro de ter atacado ninguém assim. Procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Quero que a Tali esteja Tali's nesse jogo evidence também. proved that Saren was Na responsible nossa for the tripulação. massacre on Eden Prime, and the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace that they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions, but not much else. É complexa a I história. couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? A primeira Spectre, o gênero ele tava trocado, não sei se dá pra Anderson trocar. decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I'd need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia. Eu jurei que ela ia falar que era outra coisa, que era mais importante. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species, Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Nice. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Caden was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Liara about how I felt. Apparently, she felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead. Parece que foi mais tranquilo nessa narrativa Saren aqui. had Foi bem taken her to difícil ficar com a Novaria, Liara. and enslaved the queen of a dangerous race of insect-like creatures, Rachni. the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they were not happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone, with the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions. É, nesse and momento a wills. gente ainda não sabia que era a Benezia Sovereign. wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. Tá, isso With responde umas Saren's perguntas top que eu tinha. lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I
I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed, violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Ele não desistiria ao invés de renderia, eu amaria ali. Wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship, Agora que a gente vai descobrir was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split my team into 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. That's Sovereign. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but it wasn't fast enough. Essa decisão eu acho que eu deveria ter feito I could diferente. only save one of them. Ash was a good friend, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Caden. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Liara saw through my words. She knew I was hurting after Ash's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we put our feelings O que aside for the parece sake que of the cortou mission. toda a parte de exploração da história. But why wait? We gave in to each other. And it was perfect. Uma a outra, o gênero aqui também. We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we And discovered both a lips. Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died like every species before them, but a few survived long enough to leave a parting gift. Ah, The aquele Protheans bunker. had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his espero muito que army eles to take expliquem control por of que the os Reapers Citadel and fazem isso. re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He'd caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope that the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Council fleets battled Saren's army outside the Citadel, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. Nossa, o Garrus As I deu o tiro fought to final regain nessa cena. control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight.
The Council was aboard the Destiny Ascension and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our human alliance fleet in jeopardy. É, e toda a missão também, não só a The frota. fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Aê, agora Even sim. with the Citadel back in my control, Saren defeated and the Normandy leading the combined galactic fleet. The battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It Aí ele took the destruiu combined monte fleets de of nave. humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Tá, Reapers então were vai ter still só out there. assento da humanidade? I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left to me to decide. Impiedoso On e the one ambicioso. Eu hand, não Udina, gosto do a lifetime Undina. politician, ruthless and ambitious. He would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair. But a friend, and someone I could O trust. Undina eu não acho que seja Both confiável. great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain Será of que lost tiraram friends os would fade. Skippers? Porque a gente sabe agora que os None of that Skippers mattered são if the Reapers were dos still out there. Reapers. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned cleanup duty, routing out any remnants of Saren's army. Imaginei que fosse uma Just another distração. routine mission. É a história oficial. Tá, pera. A gente desceu em órbita num planeta e não morreu? Numa queda do espaço. O que é essa armadura? Ou o que é a Shepard? Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Tá, ela não sobreviveu. Eu imagino que aquilo ali tá representando os ossos quebrados dela e isso é a pele dela que tá toda destruída. Eles estão reconstruindo a Shepard. Um bagulho meio tropas estelares isso aqui. Fragmento... Ah não, é a agulha. Tá, não... Ah, não tava controlando não. Reconstrução facial. Ah, eu posso mudar. Aparência personalizada. Eu sei que o vídeo já vai ficar um pouco longo, então, mas eu vou fazer uma aparência personalizada, né? Não que eu ache ruim a face padrão dela, mas vamos dar uma olhada, já que eu não personalizei a primeira. Não, pera, que? Tá. É melhor eu arrastar, porque... O que é essa daqui? Vamos colocar uma Shepard mais bronzeadinha. Ah não, tem que ter umas manchinhas, ninguém é perfeito assim não. Ah, de alguém que treina o pescoço ali, ó, tá no mínimo do tamanho da cabeça. Dá pra ver que eu não treino, porque o meu é fino. A mandíbula, tá, largura da bochecha. Assim tá bom.
Tá, beleza. Orelhas não importa. Formato dos olhos. Nossa, tem uns que são bem troll, né? Deixar eles mais normais. Altura. Tipo, sem nenhuma modificação muito grande. Tudo bem que eles ficaram meio retos demais. Mas vai ser esse mesmo. Um pouquinho mais fundos. Aqui tá bom. Pra mim, Shepard. Pra mim, Shepard. Mais baixinha mesmo. Aí a parte das cores me complica um pouco, porque eu não vejo cor. Isso aqui é tipo o gordo Satoru, né? Deixa essa aqui. Mandíbula. Ah, um queixinho mais é esse. Esse aqui tá bom. Aê. Formato. Eu gostei dessa. Mas pra mim, Shepard. Gostei dessa também. Tem que ser assim mesmo. Largura, olha pra mim. Tá bom assim. Pra mim, Shepard. Aê. Gente, essa parte do jogo é muito importante pra gente pular ela. Eu gostei desse formato. Tinha um outro que também tinha me agradado. Este. É esse. Gosto desse. Aparentemente eu ainda vou mexer. É esse aqui mesmo. Pra mim, Shepard. Tá bom assim. Esse fica melhor nela. Aí, cabelinho. Isso aqui eu tava querendo trocar porque tá só a cor que muda. Ah, mas tem umas cores bonitas. Vamos dar uma restilizada mesmo na menina agora. Tá ficando bom, hein? Olha só. Ó, esse cabelinho ficou legal. Eu imagino que no 2, mesmo que eu tivesse customizado... Eu gostei muito desse. Mas mesmo que eu tivesse customizado no 1, eu teria mais opções de customização no 2. E mais... Olha, essa também é bonitinho. Dos grandes, eu acho que eu só gostei desse. Né, mas vai ter que ser... Cadê? Tem que ser esse. Combina em excesso com ela e a cor tá perfeita. Eu sei que cor é essa, não tenho ideia. Olha só, dá pra gente ir até maquiada pra guerra dessa vez. Adoro. Inveja, inclusive. Tenho que aprender... Nossa, preciso dessa maquiagem pra mim. Acho que os lábios não precisa não, na verdade. O natural tá mais legal. Uma iluminaçãozinha assim ficou boa, hein? Olha só. Gente. Gostei dessa Shepard. Liara vai ficar feliz. Tá, dá pra eu mudar
Isso daqui, pelo visto dava pra mudar também da outra vez. Soldados, eu só vou terminar de criar o personagem no de hoje, eu vou ler as coisas, gente. Eu sei que o episódio já está um pouco mais longo do que eu costumo fazer, mas é só o inicinho ali, teve toda a história em quadrinhos do que aconteceu, das minhas escolhas, eu adorei aquela forma. Me lembra muito o que eles fizeram em The Witcher 3, só que The Witcher 3 fazia aquilo a cada troca de sessão do jogo. Aqui eles pegaram a hora que você trocou de um jogo pro outro e narraram tudo de uma vez. Também tinha uma pequena narração no início de The Witcher, que a gente também puxava o jogo de um pro outro. Se vocês ainda não perceberam, The Witcher é um dos meus jogos favoritos, se não o meu jogo favorito, com certeza o meu RPG favorito. Soldados de alto nível são equipados com processadores sinápticos oculares que permitem focar no alvo com precisão letal, treinamento com poder, carga de adrenalina, tiro de impacto, treinamento com arma, rifle de assalto, escopeta, rifle de precisão, pistola pesada, treinamento com munição incendiária, criogênica e disruptora. Soldados são especialistas em puro combate. Ninguém é mais forte ou mais efetivo em eliminar inimigos com disparos. Soldados possuem os mais avançados treinamentos de armas e podem usar todos os tipos de munição especial. Infiltrados. Infiltrados são equipados com um sistema de camuflagem que lhes permite evitar a detecção em um curto período de tempo, permitindo uma vantagem tática contra os inimigos. Treinamento com poder, camuflagem tática, incineração e invasão de ar. Treinamento com arma, rifle de atirador, pistola pesada, submetralhadora. Essa arma é nova. Treinamento com munição criogênica e disruptora. Infiltrados são especialistas em tecnologia e combate com a habilidade única de se ocultar da detecção visual e tecnológica. Os infiltrados são letais em qualquer distância e contam com uma grande variedade de armas, equipamentos e poderes que podem neutralizar qualquer inimigo. Vanguarda. Vanguardas são equipados com implantes L5N, lhe permitindo executar uma carga biótica que golpeia o oponente com uma força. Eu posso jogar como biótico. Enquanto aproxima o vanguarda para o combate. Enquanto se aproxima, acho que não precisa arrumar esse o vanguarda aqui de novo, mesmo que esteja em inglês. Enquanto se aproxima para o combate de curta distância. Treinamento com poder, carga biótica, atração, onda de choque, treinamento com arma, escopeta, pistola pesada, submetralhadora, treinamento com munição incendiária e criogênica. Vanguardas são famosos pelo seu ousado estilo de combate, aproximando rapidamente do inimigo e destruindo-os em curta distância com armas e habilidades bióticas. Eu fiquei interessado em jogo de vanguarda. Sentinela. Sentinelas são equipados com o mais avançado sistema de armadura separada, vírgula talvez depois de separada, mantendo a si mesmos. Não, na verdade essa frase aqui não tá fazendo muito sentido. Armadura separada? Armadura de peças? Armadura de placas? Se eu tirar o separado daqui, faz sentido. Se eu substituir o separado por uma vírgula. Sentinelas são equipados com o mais avançado sistema de armadura, vírgula. Mantendo a si mesmos em segurança, ao invés de com. Se sobrecarregado, o sistema irá chocar todos os inimigos. Chocar... Em português está mais para causar um choque emocional do que para causar um choque estático, elétrico. Eletrocutar todos os inimigos dentro de uma curta distância, porque chocar é tipo assim, você vai contar uma piada ruim, aquelas piadas de tiro, todo mundo vai ficar sem reação. Isso é uma pessoa em choque. Uma pessoa eletrocutada tá ali, tomando eletricidade. Treinamento com poder, armadura tecnológica, lançamento, alteração, sobrecarga e explosão criogênica. Sobrecarga é tipo um PM mesmo, é eletrocutar isso aqui. Então tem que trocar isso aqui. Treinamento com arma, pistola pesada e submetralhadora. Sentinelas são únicos, trazendo ambas as habilidades de tecnologia e biótica para o campo de batalha. Quando usam as especializações dos adeptos dos engenheiros, são versáteis e podem lidar com qualquer situação. Adeptos. Adeptos são equipados com implantes L5X, que pode gerar uma microsingularidade, causando danos aos inimigos e levitando-os para o ar. Isso aqui é a Liara. Treinamento com o poder, singularidade, alteração, lançamento, atração, onda de choque, treinamento com arma, pistola pesada, submetralhadora. Adeptos são especialistas em bióticas, capazes de neutralizar e eliminar inimigos com o puro poder biótico. Apesar de não ter treinamento em combate avançado, são os melhores em derrotar inimigos sem fazer um disparo. Engenheiro. Engenheiros podem gerar drones de combate para distrair os inimigos ou forçá-los a sair de suas posições de cobertura. Treinamento com poder, drone de combate, sobrecarga, também pode eletrocutar os caras, incineração, invasão de ar, explosão
hibernação criogênica, treinamento com arma, pistola pesada e submetralhadora. Engenheiros são especialistas em tecnologia, é a única classe capaz de usar drones de combate no campo de batalha. Engenheiros são a classe mais efetiva em destruir as defesas inimigas e neutralizar oponentes. Eu tô provavelmente entre o vanguarda e o soldado, porque a Liara aparentemente está aí com nós de novo. E por mais que esse aqui tenha algumas habilidades... Ah, ele não tem o rifle, velho. A minha arma que eu mais curti é o rifle de assalto. Só o soldado usa o rifle de assalto. Nossa, mano, o rifle de assalto é muito bom nesse jogo. Eu tô achando que eu vou jogar de vanguarda e aí eu testo a submetralhadora. Só que se eu não gostar... Porque eu falo que eu já tenho habilidades bióticas. O que mais faria sentido, eu creio que a Liara estará. E se ela estiver, eu quero ela na minha equipe. Seria o engenheiro ou o soldado, porque o engenheiro me permitiria cumprir o gap da tecnologia. E... o sentinela também me permite cumprir o gap da tecnologia. Acho que nesse primeiro clear do jogo, é a primeira vez que eu tô jogando, eu vou pelo certo. Que o soldado tem esse rifle aqui, que eu já me adaptei um pouco a ele. Aqui eu não sei se vai dar pra modificar na tradução, mas, né... Nome na guisa Shepard, origem nascida na Terra, não sei se tem como trocar, mas se tiver... classe soldado, reputação única sobrevivente. Aqui está no feminino. Registro do perfil completo, clique em aceitar. Quando confirmar que o personagem está completo, você não poderá fazer nenhuma modificação. Armas de última geração usam munições térmicas para evitar superaquecimento. Que droga, não vou conseguir ler nenhuma vez. Então, a Cerberus me ressuscitou. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Damn it, Wilson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Eu não acho que essa Miranda seja gente boa, mas esses closes assim geram uma certa emoção na gente. Eu entendo porque a Shepard não tava conseguindo se controlar ali. Rapaz. Nossa, ela é cheia de cicatriz. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from... Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Gente, é difícil de ler tudo. Set up a barricade to try holding the mechs off. Me proteger do quê? Escape da instalação. Eu não posso salvar aqui. Ah não, salvando conteúdo não desligue seu computador. Beleza, eu sei que ainda estamos na introdução, mas como foi um pouco mais longo porque eu tava lendo o início, antes de eu sair da instalação, já que não tem um timer, eu vou finalizar esse episódio por aqui, e aí na próxima a gente continua com mais Mass Effect 2. Eu devo dizer que foi
bem mais de boa de atirar do que eu esperava. O comando é muito melhor do que no 1. Mas vai ser isso aí por hoje, galera. Na próxima eu volto com mais da revisão aí da tradução de Mass Effect. Se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, já deixar o seu joinha. Compartilhe o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, tanto a tradução quanto as gameplays, que me ajuda a manter o canal funcionando e a trazer mais funções, mais gameplay, mais coisas aí para vocês. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima, meus caros.